Aceitamos todos os cartões de crédito e a entrega de rancho é grátis. Tem a qualidade, é o nosso segredo. O atendimento nota 100 é o que me leva. Na Avenida João de Magalhães, em frente à Escola Dom Pedro. Ao supermercado São Pedro. Precisando de suporte de informática? Chame AT Connect. Suporte, consultoria, rede de servidores, assistência técnica, notebooks e computadores. Na General Flores da Cunha, 903, sala 312, Cachoeirinha. Fones TDD 51 3471 8186 e 982 700 250. Ou acesse nosso site www.atconnect.com.br com 2 N's. AT Connect. Caverna do Dino, Barriga Verde. Caverna do Dino Barriga Verde, a loja que tem tudo para o enxoval do bebê e moda infantil. A solução completa para o enxoval do seu bebê, pertinho de você. Também temos promoções exclusivas para você. Venha nos visitar na Avenida da Igreja número 88, no centro de Tramandaí. Caverna do Dino Barriga Verde. O bom mesmo é ver seu filho crescer. Caverna do Dino, Barriga Verde. Aqui na Rádio Local Mais, você ganha muito mais. Anuncie conosco e tenha ótimos retornos. Seu futuro cliente irá encontrar sua empresa em todos os nossos canais. Ele irá ouvir um spot profissional semelhante a esse. Sua empresa terá postagens em nossa página do Facebook, onde temos mais de 80 mil pessoas nos seguindo. Além de receber todos os meses cartões de visitas inteiramente grátis. Chame no WhatsApp DDD 51 9920 16 620. Localmais.net. Estamos aqui para mais um programa Variedades com Nazaré Benítez. Espero que nesse dia você, apesar de todos os desafios que enfrentamos, você possa estar em uma fé grandiosa em nosso Deus. Que nunca a esperança nele possa desaparecer da sua vida. Você não abra mão da sua fé, porque nós sabemos que existe um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos fortalece. E é maravilhoso, eu já fico aguardando esse dia, que nós vamos estar aqui às quartas-feiras, na Rádio Mais, tendo essa grande oportunidade de poder conversar com vocês, de poder compartilhar coisas extraordinárias que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós escolhemos o nome Variedade porque nós desejamos realmente abordar vários assuntos que muitas vezes nos afligem, situações que nós não sabemos como lidar, e muitas vezes um testemunho de uma pessoa pode alavancar a nossa fé. Então, venham conosco, aproveite este momento, compartilhe com seus amigos, mande o link, fale, diga, olha, está acontecendo um programa, Deus vai falar com você através desse programa, abra o seu coração, tenha essa disposição para receber aquilo que Deus tem nesta manhã. Aonde as ondas dessa rádio alcançarem, que seja a mão de Deus te alcançando, seja a graça poderosa do nosso Deus. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus gracioso, Ele deseja o melhor para as nossas vidas, mas também cabe a nós abrirmos o nosso coração, deixar que Ele se assente nesse trono. Ele deseja. E no relacionamento de amor é muito importante você ser amada e você está à disposição para o amor. E no relacionamento com Deus é isso. Você quer amá-lo, ele também já te quer. Ele já quer te amar também. Então, vamos desenvolver esse amor, porque a maior força que existe é realmente o amor. Muitas pessoas pensam, a maior força que existe é o ódio, é a raiva, é a vingança. Não é, isso é mentira. A verdadeira força, a maior força que existe é a força do amor, porque o amor, ele traz vida. Só ele traz vida. E a palavra de Deus diz, Deus é amor. E esse amor está em nós através do seu Espírito Santo. Recebe, você que está aí na sua casa. Receba o amor de Deus.
Você pode estar num dia muito feliz, mas você pode estar passando um momento de grande dificuldade. Mas creia, você não está sozinho. Deus é contigo. Essa semana, aliás, essas 2 últimas semanas para a família Benítez foi muito complicado, porque Deus, ao longo desses anos, vem nos amadurecendo para muitas áreas das nossas vidas, ministerialmente, como família. Então, nós sabemos lidar muito bem com a dor por causa dessa maturidade espiritual. Porém, quando isso acontece em um período tão pequeno de tempo, de perdas através de mortes, então há um entristecimento para que se cumpra a palavra de Deus, que diz que há tempo para todas as coisas. E há um tempo que é um tempo de chorar. E essas últimas semanas têm sido assim, especialmente para o meu esposo, né? O meu Benítez, que 17 dias atrás ele sepultou a irmã caçula dele lá em Caxias do Sul. E antes de ontem sepultou a sobrinha dele, e também lá em Caxias do Sul. Então foram mortes assim muito rápidas, muito imediatas, e também alguns irmãos da igreja, parentes de irmãos da igreja. Então foram esses dias assim que a gente realmente meio que se recolheu, né? Ficamos pensando, porque a morte também ela tem essa função, esse objetivo. Diante da morte, nós nos tornamos mais reflexivos, nós pensamos como nós temos levado a nossa vida, se tem sido uma vida com peso, né? Se muitos relacionamentos quebrados, muitas coisas que nós vamos acumulando. E diante de uma situação dessa, a gente para pensar, não, vamos rever algumas coisas, né? Vamos levar a vida de uma maneira mais leve. E tem sido para nós esse período um período de ensinamento também, para saber lidar até mesmo com a dor e deixar com que o Espírito Santo, deixar com que o seu bálsamo venha sobre as nossas vidas, para que o Senhor tragam pessoas também para nos confortar. Eu até coloquei no meu Facebook ontem uma postagem a respeito do meu marido, que foi um momento assim, que me encheu muito de ternura. Foi porque, né, a gente soube essas notícias tão rapidamente, e eu fico observando ele, né, porque 2 das suas irmãs, 3 agora, com essa última, partiram, né, e ficou só ele e uma outra irmã. E eu fiquei olhando, observando como ele se comportava. E ele é um homem silencioso, né? Ele foi para o quarto, e eu dei um tempo, aí eu entrei, e ele estava no telefone. E eu achei uma cena tão linda, de tanta ternura, assim, porque nós vivemos isso ao contrário, né? Quando um membro está passando por um período difícil, ele liga para o pastor, ora por mim. E eu vi meu marido fazendo isso, ligando o pastor Solon, né, que é o nosso pastor, que é o nosso presidente, e disse para ele, eu estou ligando para ti para pedir oração, pedindo para ti orar por mim. E essa humildade, né, a gente nunca pode perder. A gente nunca pode perder essas referências daquelas pessoas que se importam, daquelas pessoas que estão acima de nós, daquelas pessoas que cuidam de nós. Então, foi um dia que eu vi o meu marido, que é pastor, mas naquele momento eu vi ele como uma ovelha. E para mim isso foi um grande ensinamento, né? Mas nessa manhã, nós estamos aqui com uma amiga de ministério, pastora Andréia Gomes. É um prazer enorme ter ela conosco, eu a convidei. É a primeira convidada do nosso programa, e eu tenho certeza que vai marcar história, né? Vai marcar a história desse programa maravilhoso que Deus tem colocado, tem oportunizado nas nossas vidas. Pastora Andréia, gostaria que você se apresentasse, né, para os nossos ouvintes. Bom dia a todos que nos ouvem, bom dia, pastora Nazaré. Bom Agradeço dia. a Deus, né, por essa oportunidade, mais uma oportunidade através da sua vida, né.
Eu quero me apresentar, meu nome é Andréia, né? Como a pastora falou, sou casada com o pastor Júlio. Amanhã vamos fazer 21 anos, né, juntos. Parabéns antecipados. Né, um presente antecipado, né, que a senhora está me dando, né, através de Deus, eu sei. E também tem um casal de filhos, a Tamires, né, com 18 anos, o Isaac com 10. E estamos aí, né, servindo a Deus já há 3 anos ali na igreja, né, União, no bairro União. Érico Veríssimo, né, 19, em Gravataí. E estamos fazendo a obra de Deus, mas vim contar um pouquinho, antes de tudo isso acontecer, né, a jornada de fé e de desafio também, que passamos juntos, né. Ótimo. Então, pastora Andréia, como foi que você conheceu Jesus? Com que idade, né? Foi com 14 anos, né, num encontro de jovens. Minha tia me convidou, né, um beijão para ela, tia Jura, irmã do meu pai, né, Osni. E a família era evangélica, meus pais simpatizantes na época, e eu fui. E lá eu lembro como se fosse hoje, né, uma multidão de jovens. E lá o pastor falou, né, sobre um vazio que todos nós temos e que deveria ser preenchido pelo Salvador Jesus. E ali eu entendi a palavra de salvação, me entreguei. E ao retornar, conheci a Igreja do Evangelho Quadrangular, né, que hoje a Tati, né, nossa amiga de ministério também, pastor Tiago, né, são pastores lá no bairro Neópolis, onde eu me criei. E lá eu comecei a congregar e com 15 anos eu desci as águas do batismo, nunca pensando, né, em ser pastora, mas querendo anunciar as boas novas que me alcançou. E ali se começou e só vai até hoje, graças a Deus. Amém. Gostaria que você compartilhasse conosco sobre a sua caminhada ministerial. Quais as atividades assim que você desenvolveu na igreja, que construiu essa jornada, né, ministerial, e hoje você ser uma pastora, né, da igreja? Quais as atividades e como elas te acrescentaram? Bom, eu era aquela jovem que sempre gostava de servir, de ajudar, seja limpando o banheiro, seja Ministério de Mulheres, enfim. Mas depois disso, conheci também meu marido, né, na igreja, fui agraciada por ele, casamos na Igreja do Evangelho Quadrangular e juntos começamos a servir a Deus, principalmente na área do louvor. Fomos líderes, né, de louvor. Sim. Fizemos o ITQ na época, nos tornamos pastores auxiliares. E ali começamos a auxiliar, né, junto com vocês ali, tivemos essa graça de Deus, né? Certo. E em outras áreas também tivemos, né, ali para fazer o imersão, né, que foi convidado um desafio nos quadros. Fale um pouco sobre esse trabalho que foi desenvolvido no estado, né? E tinha uma frase até bem que ficou marcada, né, na tua vida, né? Mas fui desafiada pela pastora Mirna na época, né, para fazer o Esquadrão, né, um seminário local da nossa igreja na época ali, de célula, para representar, né, a fundadora da igreja, teatrando ela, né, trazendo a história, mas vivendo, né. Só que a gente não tinha noção que isso ia virar, né, um seminário para o estado todo, e veio através da sua vida esse desafio, e eu aceitei, porque o sim é para Deus, né, e nós fomos para vários estados aí, fazendo a fundadora da igreja, muito desafiante, mas cresci muito, me diverti fazendo também, e a frase que pegou foi, né, eu nem lembro muito bem. Eu não esqueço desses detalhes. Me lembra. E você corria o ginásio e dizia, quem iria? Você iria? E depois Deus me pegou. E depois você aplicou para ti mesmo, né? Que a pergunta que você fez, você respondeu. Essa foto que está aí no painel aí atrás, é uma foto linda, ela marca muito bem esse período do chamado para o ministério, do chamado das mulheres para a liderança de células, e a gente dizia mesmo, né, falava sobre isso, que nesse período, essa parte que você fazia o teatro, né, você dizia
colocava um sapato dentro de uma caixa e dizia que encerrou, né, a história né? da nossa fundadora. E a partir de agora começa a nossa. Então, é o seu lugar dentro da história. Verdade. Né? A história que continua, a história ministerial que continua. Verdade. Né? Bem, agora eu vou fazer uma pergunta, pastora Andréia. Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer, né? Mas hoje a gente quer aprofundar um pouco mais. Mesmo quando você já era uma obreira credenciada, você já estava há muitos anos na igreja, até quero te dizer que eu também me converti com 14 anos, e legal. É tão bom, né, a gente poder construir uma história na presença de Deus. Mas você estando já na igreja, e você desenvolveu um quadro de depressão, e um quadro muito agressivo. Muito. E é uma coisa assim que a gente muitas vezes se pergunta, talvez vocês tenham se perguntado, como uma pessoa ela pode estar na igreja, servindo a Deus e enfrentar uma depressão? Quais são as coisas que constroem esse quadro depressivo? O que foi que aconteceu? O que estava errado? Então, a pastora Andréia vai poder responder para nós. Como foi que você percebeu que você estava desenvolvendo esse quadro depressivo? Na verdade, só quando eu caí na depressão, porque a que eu tive, a que eu passei, ela foi muito silenciosa, né? Quando foi que começou, digo assim, tempo de ano? Foi um ano, né, total, mas de 2011, isso foi em 2011 a 2012, esse vale, né? Realmente, como a senhora falou, ativa na igreja, não era uma pessoa passiva, não era uma pessoa ativa na vida também. Porém, o excesso que eu tive também de perdas, né? Minha casa 4 vezes assaltada. Aquela questão que muitas vezes, isso eu aprendi, que não, a doença, ela não é falta de fé. E isso a gente precisa pontuar no evangelho. Perfeito. Né? E eu tinha muito excesso de responsabilidade por estar já pastoreando, mesmo não à frente, mas tu se acaba sendo como obreira, né? Pastoreando. Eu ouvia muitas pessoas, mas retia as minhas. Eu não me abria como deveria. Eu não busquei ajuda como deveria. Eu tudo aquilo no peito, como fala, né? Eu tenho Deus, né? Deus é comigo. Às vezes não me permitia nem chorar porque achava que era murmuração. É incrível hoje falar, hoje eu falo com muita clareza isso. E aí começou aquele quadro, choros seguidos, a vontade de viver já não tinha mais, o gosto pelas coisas foi se perdendo. E antes de cair na depressão, hoje eu entendo que eu tive síndrome de pânico antes. Eu tive aquele excesso de perseguição, tanto na mente, que as pessoas estão me perseguindo, eu não vou sair na rua. Então eu vivi dentro de mim uma história que não era real. Excesso de raiva, né? Porque ninguém está me entendendo e aí tu quer ser entendida ou tu quer explicar algo que nem tu está te entendendo. Então tu começa a te perder, a tua identidade se perde. E eu me perdi ao ponto de realmente coisas básicas eu não sabia mais fazer. Comida, nem me alimentar, nem tomar banho. Para quem não acompanhou, parece mentira, né? E eu era carregada aos cultos, eu lembro, porque nessa época meu marido estava à frente da liderança do louvor. E algo que nós aprendemos é não deixar de fazer, mesmo não conseguindo fazer. Eu não conseguia fazer, mas ele continuou, né? E ele e minha filha, na época, de 10 para 11 anos, Isaac com 2, a minha filha ajudava ele a me arrumar e nós íamos para os cultos e lá eu ficava naquele meu mundo, mas eu estava lá. Só que aí a gente entendeu que precisava de ajuda e expor essa situação que já estava visível aos familiares e até mesmo na igreja. E foi difícil, confesso, porque eu não queria. Até então não entendia o que era depressão. Tinha aquele tabu também, né? Porque nunca busquei conhecimento, ajudava algumas pessoas, mas raramente,
sem saber cientificamente o que era. Porque depressão é uma pressão para baixo, né? Tu só pensa coisa ruim, tu não vai sair daquilo, enfim. E naquela época, né, pastora Fátima, né, foi o canal, né, ali de lhe chamar, eu lembro, porque tem coisas que realmente eu não lembro. Outras ficaram ocultas, né? E eu repito porque pessoas me trouxeram. E pastora Fátima, naquele momento, né, entendeu, né, que era além, assim, de uma queixa minha, porque a pessoa depressiva, ela começa com muitas queixas e a gente tem que cuidar isso. Ela se queixa diariamente a mesma coisa e vai se agravando. Ela vai saindo do vínculo social, né? Não, hoje eu fico. Ela vai perdendo o interesse. O interesse de tudo. E foi o que aconteceu comigo, e ali a gente entendeu que não era questão somente de fé, né, de congregar, enfim. E nós começamos juntas, né, eu lembro, a procurar especialista na área. Psicólogo, onde o psicólogo entendeu que eu precisava de psiquiatra, aonde entrou com medicações, e ali foi a minha batalha. Ali parecia que melhorou, mas na hora piorou, porque daí eu entrei na questão também que eu não tinha fé. A questão que aí eu tinha me perdido e estava longe de Deus. E uma coisa que eu quero deixar aqui para todos que estão nos ouvindo, principalmente nesse meio evangélico, perder o preconceito para a medicina. A medicina, né, é de Deus, né? A medicina está aí como anjos de Deus, mas nós não podemos colocar a nossa fé somente na medicina e também não somente, né, na questão... Tem que ter esse equilíbrio, porque muitos acham, eu vou ser curado sem a medicação, né? Até Deus pode, vai né, me curar. Até pode, mas existem não outros... desmerecendo. Mas no meu caso, que eu cheguei num estágio que eu parei de falar, um estágio que me deram uma semana, e ali foi o vale da decisão, senão eu seria internada, né? E aí começou um tratamento completo, alma e corpo, mente principalmente, né? E ali se começou esse tratamento, investigando, né, junto com o psicólogo, psiquiatra, só que aí eu desisti de mim. E aí começou os pensamentos primeiro de suicídio. Era isso que eu ia perguntar. Até que ponto chegou? O último, né? Eu vejo que eu estou aqui hoje, viver para mim é lucro, pastora, né? Eu só tenho motivos para agradecer porque realmente eu fui resgatada, né? Tive pessoas que me cercaram de cuidados, de proteção, uns muito próximos e outros de joelho, eu sei disso, né? Mas também meu marido, né? Ele foi um marido que ele trabalhava na época em Sapucaia, ele vinha meio-dia para abrir a casa, para levar os filhos para a escola, sempre deixando ali minha mãe, né? Agradeço a Deus pela minha mãe, pelo meu pai. Verdade. Chegavam 7 horas da manhã ali ficavam me vigiando. Pastora Fátima, pastora, né, Tati, né, que ia lá orar comigo, senhora me acompanhando, pastor Eduardo, que carregava nós para as consultas, né, pastora Tati ali que ficava na intercessão. Então eu não esqueço dessas pessoas e nunca vou esquecer, né, porque a gente sai mais maduro, dando mais valor às coisas simples, que muitas vezes a gente só dá valor na perda, como, né, a senhora falou, a gente se, né, e eu me perdi. Então eu posso dizer, né, que eu era uma morta-viva. E eu comecei, a primeira tentativa foi excesso de remédio. Eu achei a medicação e eu disse, eu nunca vou sair disso. Eu não vou conseguir, porque também eu quero aqui deixar ressaltado que Deus, ele cura a depressão. Amém. Eu creio. Né? Creio, você é prova eu sou disso, prova né? disso, né? Deus cura a depressão. E uma coisa que depois que eu saí, eu entendi que a gente não pode tomar posse dela. A minha depressão, os meus remédios. E eu acho que eu tomei tanto excesso de remédio que ali, né, passei mal, tive que sido levada para o hospital, enfim, meu marido viu isso, ele levava para os serviços, medicação. Então eu não tinha mais medicação que pudesse, naquele momento, ser o meu refúgio. E hoje eu entendo o que leva as pessoas a isso, porque a dor é tão forte
E tu te perde tanto porque tu lembra quem tu era. Isso é interessante falar. Tu lembra quem tu era, as tuas atividades, e hoje tu te sente inútil. E tu pensa, para que viver? E tu ouve que depressão é pro resto da vida. E eu ouvia isso. Tu vai ficar sendo medicada e tomando medicação o resto da vida. E eu pensava, então não quero morrer. Como foi o tratamento para te chegar na cura? Não, você estava isso, detalhando e aí as tentativas, eu não né? tinha mais remédio. Então, ok. E aí eu ficava pensando, qual é a próxima tentativa? Remédio eu não posso mais. É incrível falar isso, mas é verdade. E aí veio a segunda tentativa, foi o gás de cozinha. Eu vou botar fogo. Eu estava sozinha. Pastora, você ouvia vozes? Me dando ideias, de ouvia. Eu não via nada, né? Às vezes, via vulto. Não via. Mas ouvia voz. O anjinho e o diabinho. É bem importante a gente saber esses detalhes, né? Localizar esses sinais. É real. E aí eu ouvia aquilo e tudo. Pega aqui, faz ali. E eu fazia. Eu tentei. E isso era perto de uma hora e meu marido estava no serviço e quando eu vi, ele chegou de moto. Deus mandou ele lá. E ele foi e me pegou no ato. No ato, o que tu ia fazer? E eu falava. E eu ficava brava. Hoje eu agradeço a Deus, né? Porque eu brigava com Deus. Hoje eu entendo, né? E ele disse não. E eu lembro, no corredor, ele me pegou assim, foi um choque de realidade. Ele disse pra mim assim, olhou bem nos meus olhos e disse, eu não vou, até eu tiver força, eu não abro mão da minha família. Nossa, né? Então, assim, como é bom a gente, né, ter alguém, né, que não só diz que ama, mas prova. E aí eu pensei, perdi mais uma, né? Perdi mais uma. E foi... a gente tinha semanalmente, né, as consultas, aí foi se prolongando, mas não tinha melhoras até então. E aí a última tentativa, que foi realmente uma experiência sobrenatural com Deus, e eu dizia para Deus, né, que eu queria só descansar, que eu estava cansada. Foi o ápice que eu tentei aí por enforcação, eu fiz cordinha lá. Meu filho na época dormindo, minha filha na escola. E quando eu estava assim, programando, por volta da 1h30 da tarde, 2h. Tu viu que é sempre muito esse horário, né? Muito. E aí eu fui, cheguei a botar. Chegou a colocar a corda no pescoço. Ouvi 2 vozes. Andréia. Parei. Não dei bola. Ai, coisa na minha cabeça. Andréia! E batendo pau. Pastora Fátima, pastora, né? Tati Benites, lá na frente. Um sol, um verão, assim, muito quente, lembro. E eu olhei, aí eu ficava mais brava, né? Eu disse, o que vocês estão fazendo aqui? Abri o portão e já comecei a chorar. E outra vez eu ouço, agora não do meu marido, delas. Deus nos mandou aqui. E eu digo isso, né? Às vezes a gente pensa assim, para você que está nos ouvindo, como Deus fala, pastora. Aquela vozinha bem lá no íntimo do coração da gente, que muitas vezes a gente não dá. Não, depois eu faço. Eu digo para vocês. Se essas pessoas esperassem o depois, talvez eu não estaria aqui hoje. Eu até vou te pedir uma parte claro. Desse testemunho, que é tão relevante. Quando a Andréia começou a desenvolver esse quadro de depressão e se tornou notório justamente pelo que ela falou, que ela é sempre uma pessoa muito alegre, muito preocupada, e teve uma coisa que eu acho que acabou passando, que foi essa questão de... ela tinha muita preocupação com a opinião das pessoas, ela tinha... né, tudo isso era muito pesado para ela. E, de repente, ela começou a ficar, né, muito arredia. Eu me lembro que uma vez eu fui visitá-la, eu estava com o celular, nesses momentos que a gente fazia acompanhamento, estava com o celular, e quando eu saí, ela ficou desesperada, porque ela achou que eu pudesse estar usando o celular para gravar. Tudo desconfiava. Enfim, tudo ela desconfiava. Então, a gente começou a perceber tudo isso. O que é que nós fizemos? Uma das coisas que a gente fez foi preservá-la, né?
e organizamos com as irmãs da igreja, com os obreiros, com casais, até mesmo um acompanhamento, né? Era tipo uma escala de cuidado daqueles que estavam ali com ela, estariam assim. E nesse dia, que foi a última tentativa, e que ali foi um momento realmente, um momento crucial para a libertação dela e para a cura, era o dia que ia a pastora Fátima e ia a minha filha, Tatiane Benítez, né? E ela já estava a escala tudo certo e tudo, e a Tati me chamou: mãe, eu não vou poder ir hoje na Andréia, porque a nossa neta, na época, era bebê ainda e tinha aquelas consultas programadas. Eu tenho consulta com a Sofia, não vai dar. E eu, naquele momento, eu não fui vó nem mãe, eu fui pastora dela. Eu disse: não, tu vai. Tu transfere essa consulta e tu vai. E a minha filha foi muito obediente, né? E elas chegaram, acho que juntas ali naquele momento, um momento que definiu. Por quê? Porque elas oraram, elas expulsaram, porque eu quero dizer para vocês que essas vozes que levam a pessoa a pensar essas coisas são vozes malignas que estão intentando mal contra a vida da pessoa. E elas, então, fizeram esse processo de libertação, né? E depois, naquela mesma noite, quando a Tati me passou o relatório de como tinha sido, né? Que todas elas, quando faziam essas visitas, passavam um relatório. Eu falei com a Andréia e ela já estava sorrindo no telefone. Aí eu falei assim: aconteceu um milagre, né? Com certeza. Aconteceu um milagre. Com certeza, porque eu lembro que daí eu confessei. Não sorria mais. Aí, pois tem esse também, né? E é incrível que a pessoa não consegue sorrir, pastora. Tu pode até pensar em sorrir, mas o teu semblante não sorri, né? Porque os olhos ficam parados. Né? A tua mente paralisa, né? Eu posso dizer que eu tive uma paralisação na mente. Mente paralisada. Eu resumo isso, né? A mente paralisada que paralisa os teus sentimentos. Sentimento só ruim, né? E realmente a pessoa, quando ela fica depressiva, ela fica vulnerável ao mundo espiritual, né? Eu entendo assim, e foi exatamente o que eu passei. E a questão, porque daí tu não ora mais, né? Paralisa até a tua fé naquele momento, né? Então tu não consegue. E quando elas saíram, e foi tão interessante, porque quando a gente entende, né, o que Deus manda a gente fazer, e como a senhora diz, ainda é provada, como a Tati, né, e obedeceu, elas fizeram ali. Eu lembro que a Tati, ela disse assim: canta um louvor, porque a gente era da área do louvor. Eu não lembrava nenhum na época, é como se eu nunca tivesse louvor. Apagou. A minha mente, ela teve que voltar a pensar. Eu tive que voltar a aprender a tomar um banho, eu tive que voltar a aprender a cozinhar. Incrível, né? Eu, com 32 anos de idade, eu precisei reaprender. Primeira coisa a pensar, a sorrir, né? A me permitir me relacionar de novo, porque eu vivi 1 ano praticamente em cativeiro. Eu saía somente... Essa é a palavra, né? Isso. Depressão leva para um cativeiro. E naquele momento, elas saíram, elas falaram ali comigo, oraram, fizeram, né, eu confessar. E elas me deixaram sozinhas. E isso que depois, quando eu voltei, eu disse: meu Deus, que fé, né? Exatamente, né? Fizeram o que tinha que fazer, agora é contigo. E eu acho que isso é muito interessante para todos, né? Que estão passando por esse vale. Deus, ele precisa de você. Em algum momento, quando ele te traz de novo, né, a consciência, ele vai trabalhar contigo. E foi isso que aconteceu. E naquele momento, eu lembro que eu me ajoelhei ali na sala e eu pedi perdão para Deus, porque eu entendi naquele momento. Voltei, né, e lembrei que Deus, ele é o dono da vida, é ele que dá e ele que nos recolhe. E naquele momento eu entendi que eu estava brigando com o Criador, eu era mera criatura, e que eu precisava primeiro fazer as pazes com ele, né, antes de qualquer pessoa. Antes de agradar qualquer pessoa, a mim mesmo eu tinha que agradar a Deus, e eu voltei ali. Mas uma coisa eu pedi para Deus: que ele voltasse, trouxesse em mim a consciência para novamente entender a sua palavra e pregar ela. Eu pedi isso. Que se fosse para mim viver, pastora, como ele estava, né, me protegendo e mostrando que ainda ele tinha algo para mim. Isso, muito interessante. Que isso. eu voltasse, então, a produzir para ele. E Deus,
né? Disse com certeza amém naquele momento, os anjos, né? E a primeira palavra que Deus me deu foi em Lucas, eu quero deixar aqui, Lucas 5:17, que Deus me mostrou eu na palavra. Literalmente, naquele momento eu peguei a Bíblia e leu, ela se abriu, né? E que fala assim: e aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando, e achando-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com eles para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico, aí eu me vi, deitado num leito. Por quê? Porque a depressão tu só quer ficar na cama, né? Interessante o discernimento. Naquele momento já começou, né? Eles procuravam levá-los para dentro e colocar diante de Jesus. E não encontravam uma forma de fazer isso por causa da multidão. Subiram ao telhado e por entre as telhas desceram um paralítico no seu leito, deixando-lhe no meio das pessoas, diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E ali eu vi Deus me dizendo que ele me perdoava pela incredulidade, né? Que ele me perdoava por todas as tentativas que eu fiz contra mim. E ali eu vi pessoas que me carregaram de volta, né? Para que naquele momento eu não tive fé, mas as pessoas tiveram por mim. E hoje eu estou aqui para agradecer a Deus, para dizer para essas pessoas que há cura para a depressão, mas que você busque ajuda, que você não viva isso sozinho, né? Indiferente de quem você é na fé. Seja um pastor, seja uma pastora, líder de algum departamento ou membro. Homem, mulher, criança, tem depressão, né? Que você busque mentoria, que você busque ajuda, tanto espiritual, e também deixo, né? Eu não sou evangélica, então eu digo para você algo. Busque entender o evangelho. Busque entender a pessoa de Jesus. Foi até uma frase que você falou, não era falta de fé, era falta de relacionamento com a palavra de Deus, pastora. Eu tinha fé, eu era uma pessoa ativa, né? A senhora mandava ou alguém me desafiava, vamos lá fazer. Né? Só que a questão era não ler a Bíblia como um remédio para minha alma. Isso, como um relacionamento com Deus. Mandar um alô para Tatiane Benites, está nos ouvindo. Bom dia, meninas. Gisele Vargas, Deise Silva, Elisângela de Lima, Joyce Oliveira, Renosto, Tatiane Benites, Danvos. Tem N mensagens aqui. Regina, bom dia. Valdinéia Souza Cruz, Tatiane Benites, Elina Salvador, para Marielle da Silva, Patrícia Feiler, Cleonice Minosso, Marines Ferreira, Juraci Fernandes, Antônio Rosé, Patrícia de novo, é muita gente. Obrigado pela sua audiência. A Nara Cristina, Gisele, falando sobre os testemunhos, agradecendo. E a Lucy, que entrou agora, testemunho glorioso, estou compartilhando para que todos, para que muitos possam também estar no momento passando por esse vale. Receba a libertação em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês que estão aí ligados. Realmente o testemunho ele tem esse objetivo, trazer fé aos nossos corações, trazer esperança, e através do testemunho você começa a compreender que é possível essa cura. Eu achei muito lindo isso que a pastora falou, né? Que é impressionante como o Espírito Santo de Deus ele nos leva para a sua palavra e ele nos coloca dentro dela. E Deus fala naquele momento, dentro daquela situação. Pastora Andréia, você tem assim um direcionamento, um sonho, ou você julga de uma importância muito grande você escrever sobre o seu testemunho, porque as pessoas são alcançadas, né, através das pregações nos templos, através dos eventos, dos congressos, hoje através da rádio, mas tem muitas pessoas que gostam de ler, né? Então às vezes tu dá um presente para uma pessoa, um livro e aquilo ali. Você pensa sobre isso? Já pensou? E como é que estão essas coisas? Principalmente eu estava na euforia quando eu saí, assim, né?
Vou escrever um livro, comecei a escrever esse livro, peguei até testemunhos de pessoas que passaram diretamente comigo, né, esses relatos, mas está em Deus ainda, está na forma. Está no óleo. Está no óleo, em oração, né? Mas penso sim, até para... A gente ouve, como a senhora diz, numa pregação, mas nada melhor do que ter um índice ali de uma pessoa que passou, né? Ainda não me sinto, né, preparada, quero realmente fazer algo com excelência, né, com conhecimento também dentro, né, da psicologia também, eu acho que isso ajuda muito, e da fé, né? Porque eu resumo esse livro Mente Paralisada, né? Olha, ótimo. Porque quando a mente para, tudo para. Só quem viveu essa situação sabe exatamente o que é. Não tem como, né, assim, E quando uma outra pessoa que já passou fala, rapidamente a pessoa se identifica. E quero quebrar um mito aqui para quem está passando, que você é amada sim. Porque a pessoa desenvolve. Porque a pessoa acha que não é amada, que ninguém está sentindo a sua dor, né? E muitas vezes a gente não tem essa noção só depois que passa, o quanto as pessoas na nossa volta sofrem. Por muitas vezes, e isso também, né, eu acho que é um tema muito legal, de também as pessoas que estão, e eu quero dizer que foi muito pontual, me guardar de visitas. Porque a mente da gente fica tão confusa, porque quanto mais tu ouve, mais confuso tu fica. Então, eu sei, né, que na época foi comprada uma briga, né, Verdade. Pelo excesso de amor, graças a Deus, né, mas foi uma indicação, e eu lembro da médica, né, que naquele momento eu precisava disso. E às vezes a gente acha assim que não, né? Porque a pessoa que está depressiva, ela não quer ouvir, ela não quer conselho, ela acha que ela está certa. E eu digo, infelizmente, para você, nós não estamos certos. A vida, ela é bela, ela tem sim desafios, mas a gente tem que ser maduro para saber que não é só a gente que sofre. Mas isso não é pelas palavras. Você precisa se sentir amada, e eu me senti como esse paralítico, pastora, carregada literalmente para um banho, carregada literalmente para uma consulta, quando eu estava perante uma médica sem falar. A senhora era meu porta-voz. Lembra? Eu até vou falar que eu achei muito interessante quando nós chegamos diante da psiquiatra. E ela começou a fazer as perguntas, perguntou se eu era parente, eu disse, não, eu sou pastora da Andreia. E ela ficou assim, né, tipo, o que a religião tem a ver com isso? E ela começou a fazer algumas perguntas, eu respondi. Andreia é uma pessoa que tem tudo para ser feliz, ela tem um marido muito apaixonado, ela tem os filhos perfeitos, então, assim, aparentemente não teria um motivo para aquilo, né? Então, fui bem clara com ela que nós cremos em Deus, cremos no sobrenatural de Deus, mas nós entendemos que a medicina também é de Deus, que existem coisas, porque a minha preocupação quando nós fomos, indicamos, né, que a Andréia procurasse um especialista, foi porque ela ficava muito tempo sem dormir, então a sua mente não parava, então a medicação ela trouxe esse descanso, né? Esse descanso para a mente, que o sono a gente sabe, né? É saúde. Nós precisamos dormir, precisamos descansar. Então a médica ficou bem surpresa como que a igreja, né? Como que pastores iam estavam acompanhar, né? Estavam interessados. Da mesma maneira como nós fomos nessa primeira visita, depois nós fomos também na última visita juntos, lá na consulta com a médica, e ela ficou assim, maravilhada, ela não conseguia, né, compreender, ela ficou assim, como aquela pessoa que chegou ali, daquela maneira, agora estava assim como ela está hoje aqui, linda, maquiada, sorridente, feliz, e isso não tem remédio, né? Que cure, né? Isso realmente é na alma. Nós fomos compreendendo essas coisas porque a nossa caminhada, como nós falamos no outro programa, nossa formação, ela não é acadêmica, ela é uma formação teológica, e Deus vai nos ensinando.
que a ferida na alma, ela é muito parecida com a nossa ferida do corpo, com os machucados do nosso corpo. Se tu machuca qualquer parte do teu corpo, tu vê, tu sente, tá ali, tá aberto, tá doendo, põe um remédio, dói. Então, é todo aquele processo. A alma é um corpo. E dependendo da forma como você vai gerenciando as suas emoções, ele fica doente. Então, quando tu vê uma pessoa muito triste, ou uma pessoa muito revoltada, a alma daquela pessoa tá doente. Então, isso é preciso a gente ter esse olhar de graça de Deus sobre a vida da pessoa e ver que ela precisa de ajuda. E ter esse discernimento, né? Termos esse discernimento. Mas eu também... é importante a gente ressaltar certas coisas, porque eu também já vi testemunhos de pessoas que chegaram na igreja, assim, um quadro de depressão profundo, da família, assim, os médicos não sabem mais o que fazer. E veio sobre a vida daquela pessoa também uma unção de graça, e através do poder da oração, a pessoa sai dali da igreja e nunca mais ela precisa tomar remédio. Existe isso também. Então, de todas as maneiras, o nosso Deus é criativo para agir de várias maneiras. Então, a gente vê isso, né? Então, ou é de uma maneira ou de outra, mas o certo é que Deus pode operar. Tem poder, né? Tem poder. Tem uma coisa que eu gostaria que você falasse agora, André. Eu acho que isso é um ponto tão chave nessa entrevista. Hoje você é uma pastora de igreja. Nós sabemos o que é um pastorado. Eu acho que só quando tu é pastor que tu entende como era a tua vida quando tu era membro. E muitas coisas, né, são desvendadas no pastorado. Como você hoje se sente conduzindo um rebanho para o céu e enfim, né? E o que esse período hoje te ajuda com relação ao teu ministério? Hoje eu consigo sentir a dor do outro, né? Principalmente nesse vale da depressão. Principalmente quando está no ministério já, né? Uma pastora que pensa assim, meu Deus, né? Me perdi, não. Né? Vai ter um recomeço, eu sou prova disso. Me sinto feliz, grata a Deus, grata aos meus líderes, grata aos meus pais, meus familiares, grata a poder acordar e ter, né, um direcionamento de Deus, poder agora ser, como a senhora disse, é como ser pastora auxiliar e depois ser pastora titular, é como ser mãe, tu só vai entender quando tu se torna mãe, né? Então, hoje eu entendo muitas coisas que eu aprendi lá, hoje eu reproduzo, né? Hoje eu ensino as pessoas que a base da fé é a palavra de Deus, não a minha palavra, o que eu acho, né? Mas eu sempre direciono na palavra de Deus, a buscar resposta na palavra de Deus, e só... vai, né? 3 aninhos ainda, estamos no começo, né, pastora? É verdade, mas é um começo muito bom. Olha só, gente, a pastora Andréia, ela falou uma coisa muito importante durante seu testemunho, que foi ter compreendido que não era falta de fé, que na verdade ela era muito ativa na igreja, porém ela não tinha um relacionamento com Deus. E a gente vem falando muito sobre isso, falamos no programa passado, vamos falar de novo, que é através da Bíblia de Mentoria, Bíblia de Discipulado, que você pode adquirir conosco, que você pode marcar uma capacitação, porque nós estamos nessa jornada maravilhosa de desenvolver, através das ferramentas que tem nessa Bíblia, um relacionamento seu, primeiramente, com Deus e depois com o seu próximo. É uma Bíblia muito especial, uma Bíblia que realmente ela vem trazer resposta para a nossa geração, para essa época. Então, você entre em contato conosco. O nosso celular, o nosso número do nosso WhatsApp é 51, né? 98224 2981. Você pode nos procurar, pastora, eu quero adquirir uma Bíblia dessa, eu quero fazer a capacitação. Nós estamos aí realmente para servir. É uma Bíblia que é para toda a igreja. Você que é pastor, invista no treinamento, invista no crescimento da sua igreja, para que eles tenham um relacionamento diário com Deus. Eu sempre falo e continuo repetindo, a primeira pessoa
que ouve a minha voz quando eu acordo é o meu Deus, é o Deus que eu amo. Não é meu marido nem minha filha que mora comigo, mas é o meu Deus. Depois que eu falo com ele, depois que eu converso com ele, depois que ele conversa comigo através da sua palavra, aí então eu vou fazer minhas outras coisas, né? Enfrentar os desafios do dia. Pastora Andréia, eu quero lhe fazer uma pergunta, e essa pergunta não quer calar. Você fez sua mentoria bíblica hoje? Fiz. Pode compartilhar conosco, por favor? Agora, Tiago, né? Capítulo 1, eu vou deixar aqui para todos, versículo 2. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. Olha isso. Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. E eu trago para os dias atuais, a gente teve aí, né, 2 fins de semana de Enem, que teve muita prova para o pessoal, tiveram que estudar. Não é fácil, vão saber o resultado depois, mas traz uma alegria depois que a gente é aprovado. E eu posso dizer que eu passei, né, não somente pela aprovação da depressão, mas por várias, e fui aprovada. Hoje só alegria, né, para dizer para outras pessoas que estão passando, né, calma, passa por ela, não fica nela. Isso. Né? Não se acomode, isso, né? Passagem. Eu passei, né, para ajudar outros, né, para levantar outros. Eu entendo isso, que Deus me deu uma segunda chance, né, para ajudar outros. E eu tô aqui, né, agradecendo a Deus, pastora, pela sua vida, sua família, né, Benites. Coloco todos aí junto nos Benites, né? E meu marido, meus pais, meu irmão, minha irmã, igreja local hoje, né? Um beijo para todos, né? Pode convidar as pessoas, dar o endereço então, novamente para o pessoal poder ir lá. Isso, pessoas, culto, né, que querem nos visitar. E lá na Érico Veríssimo, 19, né? Gravataí, Parada 76. Venha ouvir uma palavra de Deus. Você que precisa abrir o coração, você que está passando, ou familiares, venham com fé. E eu posso dizer, né? Há poder no nome de Jesus para curar qualquer tipo de aflição que você está passando. E chegou ali, né? Chegou a bênção. Chegou o nosso superintendente ali, pastor Benites. Um beijo para ele que está nos vendo ali, né? Isso. Nos bastidores. Deus abençoe a todos. O vídeo vai ficar na Rádio Mais. Você pode compartilhar com seus amigos. A bênção continua. E semana que vem nós vamos estar aqui, programa Variedades. Nós vamos trazer uma outra pessoa também muito querida. E você vai poder estar conosco. Que Deus seja com você todos os dias da sua vida. Amém. Nós amamos você e também amamos servir ao nosso Deus. Tudo de bom, gente. Deus abençoe. Precisando de suporte de informática? Chame AT Connect. Suporte, consultoria, rede de servidores, assistência técnica, notebooks e computadores. Na General Flores da Cunha, 903, sala 312, Cachoeirinha. Fones TDD 51 3471 8186 e 982 700 250. Ou acesse nosso site www.atconnect.com.br com 2 N's. AT Connect. Aqui na Rádio Local Mais, você ganha muito mais. Anuncie conosco e tenha ótimos retornos. Seu futuro cliente irá encontrar sua empresa em todos os nossos canais. Ele irá ouvir um spot profissional semelhante a esse. Sua empresa terá postagens em nossa página do Facebook, onde temos mais de 80 mil pessoas nos seguindo. Além de receber todos os meses cartões de visitas inteiramente grátis. Chame no WhatsApp DDD 51 9920 16 620. Localmais.net.